Muito bom dia a todos. Eu gostava nesta manhã falar-vos de uma personagem bíblica que podemos aprender muito com ela. Cometeu alguns erros, foi um homem de Deus, mas que cometeu bastantes erros na sua vida, um em particular com muito boas intenções, com a intenção de ajudar a sua família, o seu povo, mas vamos ver as consequências nefastas de boas intenções. Eu quero falar-vos do tetraneto de Davi, que foi rei de Judá. Tetraneto de Davi, que foi rei de Judá. Alguém sabe assim de cabeça? O Lucas sabe que é a sexta vez, acho eu, a sétima vez que ele me ouve falar disto. O que é uma grande responsabilidade para ele e para mim também. E espero que ele não cometa, e vocês também, não cometam os erros que Josafá cometeu. Então vamos lá aqui fazer um exercício mental. Podem dizer a voz alta: filho de Davi, que foi rei? Salomão. O filho de Salomão? Roboão. O filho de Roboão é pouco conhecido, foi um péssimo rei, foi Abião. Abião, bisneto, neto, ainda me faltam mais dois. O filho de Abião foi Asa. E eu quero falar-vos de Josafá. Então já estou em pentaneto, não é? Penso eu. Estou a falar de várias gerações. Podes mostrar então, só se favor? Tenham um bom ânimo. Hoje não são 60 slides. É só um. Grandinho. Podes maximizar isto o mais que puderes. Não, é pentaneto. Pentaneto, exatamente. Josafá foi um bom rei em Israel. Teve o seu pai também como um bom rei. Foi raríssimo haver bons reis. Em Israel não houve nenhum, mas em Judá houve alguns. Só para vos situar, Davi foi o segundo rei de Israel, logo a seguir a Saul. O Salomão, seu filho, também foi rei em Israel, mas depois, com este Roboão que aparece ali, que é neto de Davi, houve aqui um problema, porque ele basicamente causou a divisão do reino em dois. O reino do norte, Israel, ou seja, ali, aquelas datas que estão ali a azul, são os reis de Israel, no norte, e aqui do lado direito, uma linhagem ininterrupta de reis de Judá, tudo da descendência de Davi. Do lado esquerdo, todos foram, não querendo aqui fazer nenhuma analogia política, mas do lado esquerdo, todos maus, do lado direito, alguns bons e alguns maus. É assim, se viesse agora a fazer, teria feito há 2 semanas para ver se influenciava alguém. Ora bem, mas aqui do lado direito tem alguns bons, alguns maus, e Deus tinha prometido a Davi: vai haver sempre alguém da tua linhagem que vai ser rei, vai se assentar sobre o trono. E desta linhagem veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Do lado esquerdo houve várias dinastias. Houve uns que foram mortos, outros que se suicidaram. Houve várias dinastias. Porquê? Porque eram maus reis. O Jeroboão, que foi o primeiro rei, parecia estar bem intencionado, mas começou a descambar e levou a nação de Israel, lá está, são 2 reinos, um no norte e outro no sul, levou para a idolatria. Tanto que sempre que vocês leem os livros de reis ou os livros de crónicas, quase sempre leem, e o rei tal fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de quem? Jeroboão, filho de Nebate. Coitado de Nebate, anda um homem a criar um filho para depois, sempre que aparece o nome de Nebate na Bíblia, a fazer referência ao seu filho, que foi uma desgraça e que fez errar a nação de Israel, e foi sempre o termo de comparação para a decadência moral e espiritual na nação de Israel. Enquanto que do lado esquerdo, em Israel, houve sempre maus reis, várias dinastias, porque o Senhor, a dada altura, fartava-se e dizia: já chega, não vais reinar mais, a tua linhagem vai ser cortada, vem outro, era mau também, e depois a sua linhagem também foi cortada, como nós vamos ver aqui, daqui a um bocadinho, que um mau rei também viu a sua linhagem toda cortada, desarraigada da face da terra. Então, do lado direito havia de facto alguns bons reis, e só mesmo a promessa de Deus dada a Davi é que permitiu que a sua linhagem não fosse interrompida.
Apesar de, a dada altura, o Senhor dizer, se não fosse a promessa, basicamente dizer, se não fosse a promessa que eu tinha feito, mereciam ser exterminados. Então, o rei Josafá está aqui assim. Está aqui assim. Ele teve um pai. O pai foi o rei Asa. Um bom rei. E este é dos raros casos onde há dois bons reis seguidos. Estes foram mesmo bons reis. O rei Asa também é outra figura pouco conhecida na palavra de Deus, mas que reinou, foi um bom rei. E vamos ler algo sobre este rei que é importante sobre este rei. Primeiro livro dos Reis, 15:32. Primeiro livro dos Reis, 15:32. Ao contrário da última vez que aqui estive, em que citei muitas passagens bíblicas, mas nós não fomos à Bíblia quase, e as minhas desculpas por isso, hoje vamos ler bastantes passagens. O rei Asa deu-se muito mal com o rei Baasa. Tinha um nome parecido, mas, tirando isso, foram grandes inimigos um do outro. E diz assim: e houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Foi guerra atrás de guerra, um reinado muito atribulado por várias guerras. Houve até uma situação em que o declínio de Asa, que ele terminou mal o seu reinado, deveu-se a ser atacado por este Baasa e, em vez de recorrer a Deus, pediu ajuda a um rei ímpio para o ajudar contra o Baasa. E Deus castigou por causa disso. Ele não aceitou bem essa repreensão de Deus, e é sempre mau quando nós não aceitamos a repreensão de Deus. E foi o seu declínio, e depois morreu e reinou o Josafá. Então vamos ler sobre o rei Josafá no final do primeiro livro de Reis, 22. Primeiro livro de Reis 22. O rei Josafá, como vão ver daqui a um bocadinho, foi contemporâneo de Acabe. A Bíblia fala muito do rei Acabe. Quase todos conhecem o rei Acabe, quanto mais não seja pelas histórias de Elias, dos 400, contra os 400 profetas de Baal. Conhecem bem essa história, a história da vinha de Nabote, possivelmente também conhecem mais ou menos a história de Acabe. Se calhar não conhecem bem, é como Josafá está relacionado com esta história de Acabe. E também há ali um outro nome que muitos conhecerão, de uma mulher ali, Jezabel, claro que toda a gente conhece, quase toda a gente conhece, mas há ali outra mulher, que nome é que também aparece na palavra de Deus, e alguns conhecerão bem a história de Joás. E há uma mulher muito má que quis matar Joás. Quem foi? Atália. Mas se calhar não estão a ver como é que ela aparece na história de Israel, na história de Judá. E vamos ver como é que ela chega lá. E porquê? Por causa de um Josafá muito bem intencionado. O que é que o Josafá queria? Não queria um reino como o do seu pai. Ele queria um reino de paz. Então vamos ler aqui. E Josafá, segundo o primeiro livro dos Reis, 22:41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiravam, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Isto é típico nas narrativas dos bons reis, os bons reis de Israel, de Judá. Se eu disser Israel, um bom rei de Israel, isso não existe. Um bom rei de Judá, o que é que eles faziam? Tentavam limpar o mal que havia, mas havia sempre alguns resquícios, havia coisas que ficavam, que não era fácil, havia sempre uma certa resistência, porque havia povos ali misturados, infiltrados, havia outras nações que influenciavam, havia o reino de Israel no norte que também tinha influência, e havia sempre ali um pouco de idolatria que não era fácil de tirar. E versículo 45: e Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Isto marcou o reinado de Josafá. Houve paz, não houve guerra. Ele viu os erros do pai, ouviu a situação do pai em guerra com Israel e pensou: eu não quero isto para o meu país, para a minha nação, para a minha família. Eu quero ter paz.
Quanto mais aos sucessos de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das Crónicas dos Reis de Judá? E vamos ver mesmo o livro das Crónicas daqui a um bocadinho. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias do seu pai Asa. Havia rapazes escandalosos, que não é muito difícil perceber o que eram, pessoas que faziam coisas perversas e que o Josafá tratou de desterrar o resto dos rapazes escandalosos. Era o que se fazia na altura. Hoje em dia, estes rapazes escandalosos são celebrados, exibem-se na televisão, por todo lado, sem problemas nenhuns, e são celebrados. Temos um mês inteiro, em junho, para celebrar tudo isto. Na altura era o que se fazia. Quando havia temor de Deus, claro que eu não estou a ser apologista disso, atenção. Não estou a dizer que vamos fazer agora tirar da terra essas pessoas. Mas não vamos ao ponto agora de celebrar o que essas pessoas fazem. Ora bem, então, primeiro livro dos Reis 18. Primeiro livro dos Reis 18. O que é que o Josafá fez para ter paz? O que é que faziam em tempos nações vizinhas que sabiam que estavam com uma vontade de se atirar uma à outra para destruir a outra, mas para haver ali um certo equilíbrio? O que é que Portugal chegou a fazer com Espanha? Chegou a fazer também com a Inglaterra, mas isso mais por uma questão de aliança. Vamos ver, primeiro livro dos Reis 18. Alguém sabe o que é que normalmente se fazia? Não, segundo, sim, primeiro, eu enganei-me, segundo livro das Crónicas, acho que é só o livro das Crónicas, segundo livro das Crónicas, 18. Faziam o quê? Diz, Celso. Casavam, exatamente. Ou seja, um bocado naquela lógica de mantém os teus amigos por perto, mas os teus inimigos ainda mais perto. Tipo, quem é que vai, como é que ele vai atacar, mas se está aqui a filha dele ou se está aqui o filho dele? Para evitar esse tipo de situação, para ter paz. Então, segundo livro das Crónicas 18, tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Por amor à paz, o que este homem foi fazer? Foi arranjar, e depois percebe-se, o que é que ele fez? Casou o seu filho Jeorão com Atália. Estão a ver aqui? O Josafá tinha um filho, Jeorão, e casou com uma das filhas de Acabe. Não sei ao certo se será filha de Jezabel ou não, mas se não era, parecia uma versão, uma Jezabel 2.0, que era, também foi horrível, como a sua mãe. Casou. Eu não sou apologista de os pais escolherem mulher para os filhos. Lucas pode estar descansado, não vou fazer, mas o que procuro fazer é, às vezes, já vimos muitos casos em que ficamos a pensar mais-valia, não é? Mas não sou apologista disso. Mas o que é que nós devemos fazer enquanto pais? Mostrar o tipo de pessoa que devem procurar para uma companhia para a vida. Alguém que os ajude a andar mais perto do Senhor, que os ajude a ser mais frutíferos na obra e que potenciem a criação, a geração de filhos tementes a Deus. E não é preciso pensar muito para perceber que alguém nessas condições tem de ser alguém temente a Deus, alguém que conheça a Deus, um crente no Senhor Jesus Cristo. Isso é essencial. O que estes pais fizeram, Jeorão fez, ao arranjar Atália para uma mulher que estava habituada a um modo de vida completamente diferente. Não havia temor de Deus na casa de Acabe. Não havia qualquer temor de Deus. Não havia qualquer pudor em mandar matar alguém só porque lhe dava jeito. Adoravam ao Baal. Foi Jezabel que trouxe o culto a Baal da sua terra, que era dos Sidónios, de Sidon, a norte no atual Líbano. Trouxe para Israel o culto a Baal. E ele foi arranjar para a mulher do seu filho, o futuro rei, uma mulher destas. Foi uma atitude completamente contrária ao dos pais de Sansão.
Quando Sansão veio para casa a dizer que queria casar com uma mulher dos filisteus, o que é que eles lhe disseram? Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás buscar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Posso imaginar os pais de Sansão a dizer: em Israel não são todas feias, hás de encontrar aqui alguma que te agrade. Mas não, ele queria aquela. Os seus pais tentaram demovê-lo de uma decisão daquelas, de uma decisão que eles percebiam que ia ser prejudicial para ele. E o Josafá fez exatamente o contrário. Foi arranjar para o seu filho uma mulher que não ia servir para ele. Eu não sei se alguma vez o Jurão se virou para os pais a dizer: a mulher que me deste por companheira, não é? Como disse Adão ao Senhor acerca de Eva. Porque certamente esta mulher, vamos ver como esta mulher influenciou de uma forma perversa o coração deste Jurão. Este Jurão foi tão mau, que quando ele morreu, talvez não saibam, alguns já terão ouvido esta expressão de um rei, e foi este Jurão. Foi-se sem deixar de si saudades. Foi e não deixou, como é que dizia o outro, quando lá chegares, manda saudades porque não deixas cá nenhumas, não é? Foi este homem, foi isso. E porquê? Porque o seu pai, na ânsia de ter paz com o rei de Israel, arranjou uma mulher perversa para o seu filho. Eu penso que Josafá quereria influenciar positivamente o rei Acabe. Podia ser que com esta aliança ele pudesse puxá-lo para o lado bom. Mas o que aconteceu foi o contrário. Tirando Josafá, toda a sua descendência foi contaminada pela casa de Acabe. O único que não foi, está ali no fim, Joás. Mas já lá vamos. E há uma razão para ele não ter sido afetado. Reparem aqui numa coisa. Josafá quis influenciar positivamente o rei Acabe. Não conseguiu. O rei Acabe foi mau até ao fim. E já vamos ver. É possível. Mesmo a Atália não mudou. A Atália casou com o filho de Josafá, veio para a corte de um rei temente a Deus, não mudou. E eu tenho receio de que alguns convivam com os crentes anos, décadas, uma vida inteira e não mudam. Nunca se convertem. Nunca percebem a necessidade que têm de Deus. Mas eu não estou com isto a dizer: olha, isto de andar com os crentes, esqueçam lá, não pode. A Bíblia é clara quanto a isto. A Bíblia diz: companheiro sou de todos os que te temem e guardam os teus mandamentos. Em Salmo 119, 63. Devem ser esses os nossos companheiros. Diz também: não os prendais a um jugo desigual com os infiéis. Diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas também diz, e agora tenho de ser claro também quanto a isso, não vou só dizer pela negativa, porque o próprio apóstolo Paulo também diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento, ou por aí fora. A Bíblia é clara. Nós temos no nosso dia-a-dia conviver com pessoas que não temem a Deus. Isso é óbvio. Não vou dizer que para nos isolarmos agora numa comunidade só de crentes e tudo o que não é crente nós nem sequer falamos para eles. Nada disso. Paulo está aqui a dizer se alguém se diz crente e vive de uma forma desregrada, de uma forma devassa, não queiram ter nada com eles, porque ele não é um exemplo. Agora, no mundo nós temos de lidar com pessoas que não temem a Deus, que não querem nada com Deus. Mas não devem ser elas as pessoas com quem nós temos maior afinidade, maior convivência, que é a unha com carne, que até casamos os nossos filhos com os filhos deles. Nada disso.
Não pode ser esse tipo de convivência. Nós devemos, é uma lição muito importante, devemos proporcionar aos nossos filhos, aos nossos jovens, a convivência com outras pessoas que creem na palavra de Deus, que temem a Deus. Porque se a convivência que eles têm é só com o mundo, não nos admiremos se depois eles tomam decisões em termos de amizades, de namoro, de casamento, com pessoas que não temem a Deus. Esse é o nosso trabalho. Por isso, eu sei que vocês que são mais velhos, jovens um pouco mais velhos, e quando pensam assim, os meus pais levavam-me sempre às reuniões, levavam-me aos congressos, aos retiros, aos acampamentos, agradeçam-nos. Porque eles estavam a investir no vosso futuro, para o vosso proveito espiritual. E é isso que eu procuro fazer também com o Lucas e com o Simão, é proporcionar-lhes convivência com crentes, ou no ambiente onde a palavra de Deus é estimada e o nome de Deus é reverenciado. Devemos procurar fazê-lo. Este Josafá, por amor à paz, teve de facto paz, mas pagou um preço muito caro com esse seu amor à paz. A expressão por amor à paz é uma das expressões que eu percebo, mas que me irritam solenemente. Por vezes, por amor à paz, criam-se problemas muito maiores do que aqueles que, se nós lidarmos com o problema e tentarmos lidar e resolver o problema, seria bem melhor do que por amor à paz não vamos fazer nada. Ele, por amor à paz, casou o filho com uma mulher ímpia. E vemos as consequências. Reparem aqui numa coisa que eu acho interessante. Isto era aquilo que os ingleses dizem a big happy family, uma família grande e feliz, uma família alargada. Provavelmente até iam passar férias todos juntos, iam lá para não sei qual eram os sítios, a casa de férias deles, mas eles davam-se todos muito bem, porque eram... Olha até aqui isto. Tem ali o Jurão e o Jurão, deram quase o mesmo nome, nasceram não sei com quanto tempo de diferença, mas até deram o mesmo nome. E reparem ali dois nomes são mesmo iguais. Qual é? Acasias, é o mesmo nome. O que é que isto me sugere? É tio, não é? É tio. Ou seja, o Acasias era filho da Atália, que era irmã de Acasias. Eu também tenho uma situação dessas na família. O meu Simão Pedro tem o nome do tio, do meu cunhado Simão Pedro. Foi uma homenagem, porque na altura em que Simão nasceu já estava o meu cunhado, que partiu há 2 anos, já estava na altura, já estávamos mesmo a perceber, olha, ele vai partir em breve. O senhor ainda teve cá mais cerca de 6 anos, mas quando tivemos o Simão Pedro, lembrámos desse nome, e quando a Cláudia sugeriu, eu disse, óbvio. Mas porque há grande afinidade, não é? Entre o Simão, o meu cunhado, e nós. Aqui também havia. Se calhar até era padrinho. Não sei se na altura havia este conceito de dar o nome de padrinho. Havia muita afinidade. Só que esta família, Josafá, era temente a Deus, aquela não queria nada com Deus. E era este tipo de envolvência que havia, este tipo de convívio que havia entre eles. E há uma passagem que eu vou falar daqui a bocadinho, em que mostra bem o quão bem eles se davam uns com os outros. Então, vamos novamente ao segundo livro das Crónicas, capítulo 18. Segundo livro das Crónicas, capítulo 18. Eu espero que não pensem, não podemos dar com os descrentes. Não, nada disso. Não deve ser as pessoas com quem nós temos maior intimidade, com quem partilhamos a nossa vida, com quem partilhamos os nossos problemas. Deve ser com aqueles que nos podem ajudar a andar mais perto de Deus. Segundo livro das Crónicas, capítulo 18. Nós já lemos o versículo 1 e vamos agora ao versículo 2. E ao cabo de alguns anos, Josafá foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o Josafá já devia estar a pensar, tu vais-me pedir alguma coisa. Ou seja, o Acabe chamou Josafá lá
para ir ter com ele, fez ali um grande banquete e tal, e o Josafá percebeu, vais-me pedir alguma coisa, e de facto pediu, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? Ramote de Gileade era um território em disputa entre o reino de Israel e o reino da Síria. Um pouco como durante séculos Olivença era português, era espanhol, as Canárias também, os portugueses achavam que eram deles, por aí fora. Aquelas disputas, e havia guerras, por causa de Ramote de Gileade. E o Acabe pediu a Josafá para fazer uma aliança com ele, já que eram família, eram compadres, não é? Ajudas-me na guerra. E reparem bem estas palavras terríveis que Josafá diz. Versículo 3. Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Reparem, um crente a dizer a um descrente, eu vou ser como tu. Descer ao nível, sem ofensa para um descrente, mas em termos espirituais, um crente dizer a um descrente, eu vou ser como tu, é descer muito baixo. Sabem quem é que disse algo parecido com isto, mas ao contrário, e foi o momento de conversão daquela mulher? Quem é que disse também algo como isto? Exatamente, Ruth. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Disse assim: onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Totalmente diferente. Uma mulher estrangeira a dizer a Noemi, eu quero ser como tu. O teu Deus é o meu Deus. Totalmente diferente. Então, o Josafá aceita ir com ele à guerra. Mas diz, mas repara que há um problema. Qual é a grande diferença entre estes dois homens? Um teme a Deus, outro não quer saber de Deus para nada. E reparem agora o versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço a palavra do Senhor. Um queria ouvir o que Deus tinha para dizer, o outro não queria saber o que Deus tinha para dizer. Não temos tempo para ler a passagem toda, mas basicamente o Acabe chama os seus profetas e pergunta-lhes, vamos nós à batalha? Ele diz, vai, tu vais ganhar, força. Os profetas diziam a Acabe o que ele queria ouvir. Tipo, quando um deputado está a falar no Parlamento e tem aqueles todos atrás a dizer muito bem, muito bem. Os profetas de Baal era tipo isso. E então, o Acabe, o Josafá, pergunta, mas não há nenhum profeta do Senhor que nós possamos consultar? E havia lá um que o Acabe diz, eu não gosto dele, porque ele só fala mal de mim. Então, apesar de tudo, acho que havia maior liberdade de expressão naquele tempo do que em certos países neste momento, não é? Nós vemos o que se passa na Rússia, por exemplo, é muito difícil alguém abrir a boca para falar contra o regime. Aqui, este ainda falava. E atreveu-se a dizer ao rei, tu vais, mas vais morrer na batalha. E o rei diz, prendei-o até que eu volte em paz. E o profeta diz, se tu voltares em paz, então Deus não falou através de mim. E vamos ver o que é que acontece. Reparem aqui no seguinte. Quando estamos num jogo desigual, alguém que não quer Deus para nada e outro que quer saber do que Deus tem para dizer, há um que vai querer consultar a Deus, vai querer tomar as suas decisões de acordo com a palavra de Deus, e outro que não quer. E como é que depois se consegue encaixar uma coisa na outra? Não dá. Reparem que este jogo desigual, não estou a dizer de casamento, mas é um jogo desigual entre um crente e um descrente, alguém que teme a Deus, alguém que valoriza o que Deus tem para dizer, e alguém que não teme a Deus e não quer saber de Deus para nada. Então vão à guerra. O Acabe, ali um bocado preocupado com o que tinha acabado de ouvir, o que é que ele faz?
versículo 29. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então o que é que aconteceu? O Acabe foi para a guerra, mas vestiu-se normal, sem roupas reais. E o Josafá foi com as roupas reais. O que é que o Acabe fez aqui? O Josafá, coitado, foi lá para ajudá-lo na guerra. Bem intencionado. Porque queria ser aquele tipo de pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, mesmo quando o outro só quando precisa dele é que o chama, de resto não quer saber dele. Todos nós conhecemos esse tipo de relações. E o Acabe não tem problema nenhum em entalar o Josafá. Basicamente, o que é que o Acabe fez? Disfarçou-se como soldado comum e no exército conjunto de Israel e de Judá, quantos reis é que havia declarados? Assim que se percebesse que era rei. Quantos? Um que era o Josafá. Então o que aconteceu? Começaram a apertar os soldados dos sírios, começaram a apertar o Josafá. Reparem no versículo 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar, e porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. E quando eles perceberam que não era, deixaram de o seguir. Reparem bem como alguém que não tem temor de Deus não se rege pelos mesmos princípios de não prejudicar o outro. Este Acabe era um homem perverso, mas os seus dias chegaram ao fim, porque por acaso alguém tirou uma seta, entrou pela vestidura dele, entre as junturas e a couraça, e ele acabou morto. Mas mesmo na sua morte não deixou de tentar entalar e deixar mal o Josafá. Então morreu, e a seguir reinou quem? Acasias. Reinou Acasias. Mas o Acasias morreu passado pouco tempo. Reinou só um ano. Estão a ver ali 853, 852. Reinou pouco tempo. E depois reinou o Jorão. O rei Jorão. Mas no capítulo 19 deste mesmo segundo livro das Crónicas, vemos um profeta de Deus a repreender Josafá. Reparem aqui. Versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. E Josafá levou aqui uma grande reprimenda. Mas parece que não surtiu efeito. Porque, anos mais tarde, agora vamos ao segundo livro dos reis. Isto aqui andamos a saltitar de um para o outro porque isto não está bem por ordem cronológica. Há Bíblias que estão em ordem cronológica e provavelmente encaixam estas passagens todas. Não sei se há em português, mas em inglês há Chronological Bible, que pode facilitar a leitura para quem não está tão familiarizado. O segundo livro dos reis, capítulo 3, aparece aqui o filho de Israel, que agora era o Jorão. Segundo livro dos reis 3:7. E enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E Josafá disse: não me volto a meter numa coisa destas. Já chegou com o teu pai. E ele veio uma reprimenda de todo tamanho. O Josafá agiu como tantas vezes eu ajo. Fiz asneira. A palavra de Deus repreende-me quanto a essa asneira que eu fiz. E eu, quando tenho nova oportunidade de fazer asneira, lá vou eu outra vez direitinho.
Quantas vezes nós também agimos desta maneira? Como Josafá. O que é que Josafá faz? É que diz quase a mesma coisa. Subirei e eu serei como tu. E o meu povo como o teu povo. E os meus cavalos como os teus cavalos. Agora até meteu os cavalos ao barulho, coitados. É que isto depois, eu falo a brincar dos cavalos, mas é assim. As decisões que Josafá tomou não envolvem só ele. Envolvem a nação toda, a sua família, os seus cavalos. Toda a gente é afetada pelas decisões que nós tomamos. Foram e até há aqui uma passagem muito... Novamente, perguntam, não há aqui ninguém que possamos consultar ao Senhor. Novamente, o mesmo julgo desigual. O Jurão não quer saber de Deus, o Josafá quer saber do que Deus diz. E é nesta altura que aparece o profeta Eliseu e pede-me para tocar música, e ele até diz, se não estivesse aqui o rei Josafá, eu nem olhava para a tua cara, ó rei. Diz aqui, versículo 14, vive o Senhor em cuja presença eu estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. E aqui o Senhor dá a vitória a esta aliança, apesar de tudo, dá a vitória. Uma vitória inesperada, porque eles estavam cercados. É uma passagem que mostra a providência de Deus, mas reparem como o Josafá volta a cometer o mesmo erro. Estamos quase condenados a repetir os nossos erros e temos de estar alerta para não o fazer. Mas a história não termina aqui. O tempo está a terminar, mas não termina aqui. Morre o Josafá no ano 848 morre Josafá e sobe o Jurão, começa a reinar. Então nesta altura está o Jurão a reinar, a Jezabel ainda é viva e reina o rei Jurão. Então temos o Jurão e o Jurão. Um deles fica doente, agora não gostei de dizer qual deles é que fica doente, e o outro vai visitá-lo. São família, são primos, não é? São primos. É tudo gente, não cunhados, são cunhados. Tudo gente que se dá muito bem. Dão-se muito bem estes dois. Não, o Jurão morre, exatamente, e o Acasias começa... Não, parei lá. Não, o Jurão também morre, exatamente, o Jurão também morre. E agora estou aqui a fazer uma pequena confusão, são tantos nomes, mas então, morre o Josafá e começa a reinar o Jurão. O Jurão, o que é que faz? Mal chega ao trono, faz uma coisa terrível, que nunca ninguém fez, nem sequer a casa de Acabe fez isso. Matou todos os seus irmãos, matou tudo, matou todos. Mal começou a reinar, matou todos os seus irmãos, tudo que era concorrência, tratou de matar. Mas também depois morre, e quando morre, diz a palavra de Deus, foi sem deixar de ser saudades algumas. E porquê que ele fez isto? Quem é que o influenciou? O Jurão, filho de Josafá, para quando começou a reinar, mal o seu pai fecha os olhos, o que é que ele está a fazer? Matar todos os seus irmãos. Quem é que o influenciou? Foi Josafá? Foi o seu pai? O exemplo que deu no seu pai? Ou até no seu... Desculpem lá. 1, 2, 3... ex-avô, talvez. O seu antepassado Davi. O que é que Davi fez quando chegou ao reino, ao trono? Procurou os potenciais adversários, candidatos ao trono, e o que é que lhes fez? Exerceu misericórdia para com Mefibosete. Tudo o que era do teu pai vai ser restituído. Foi isso que Davi fez. O que é que Jurão fez? Algo nunca visto na nação de Israel. E porquê é que não influenciou a sua mulher? Já vamos ver porquê. Mandou matar e depois morreu. Foi-se sem deixar de ser saudades algumas. Começou a reinar Acasias. Só reinou 1 ano. Porquê? Porque a dada altura Deus enviou o profeta Eliseu para ungir como rei este Jeú, com uma missão. Este Jeú era general do exército
de Israel, e ele disse: tu vais destruir a casa de Acabe toda. Então foi, apanhou a jeito o Jorão e o Acasias e a Jezabel. Limpou tudo. Naquela noite o noticiário abriu a dizer: morreram todos. Morreram todos. Esta, foi esta, foi esta, foi esta. Morreu tudo. Tudo? Alto lá. Houve alguém que não morreu da casa de Acabe. Quem foi? Não, Atália. Atália não morreu. Porquê? Porque ela não estava no reino do norte. O Acasias estava no reino do norte porque foi visitar o Jorão que estava doente. Tinha estado doente, então o Acasias foi visitá-lo. E o Jeú apanhou-os todos a jeito e limpou tudo. Mas a Atália estava no sul. Estava no sul e quando... Por isso é que ele não foi apanhada. Estava em Judá. E quando a Atália viu que o seu filho tinha morrido, o que é que ela tratou de fazer? Segundo o livro das Crónicas 22:10, eu só vou ler. Vendo depois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e tratou de salvar toda a sua família, proteger toda a sua família. Foi? Não. Destruiu toda a semente real da casa de Judá. Por isso é que eu digo que foi esta Atália que influenciou o Jorão. Influenciou o Jorão a destruir a sua família. E depois, quando a Atália vê que o seu próprio filho tinha morrido, tratou de desarraigar aquela família toda. Mas o sacerdote Joiada e Josabade, que era a sua mãe, tomou a Joás e protegeu-o. E foi só assim, tirando daquele ambiente tóxico, tirando daquele ambiente de idolatria, que conseguiu salvar a Joás. E só passados alguns anos, reparem que ainda foram 6 anos que esta Atália governou, mas foi preciso tirar a Joás daquele ambiente para que ele pudesse ser um homem temente a Deus. Ora, reparem bem no que isto foi dar. Começou tudo com o quê? Toda esta história começou com o quê? Quem é que se lembra? Sei que já foi há algumas vidas, mas começou com o quê? Com Josafá a querer ter o quê? Paz. Ele queria ter paz. Muito bem intencionado. Queria influenciar positivamente o rei Acabe. E o que é que aconteceu? A sua família foi devastada em termos espirituais, em termos físicos, e só a sua linhagem não ficou irremediavelmente perdida. Porque Deus tinha prometido que tal não aconteceria, e porque Joás foi retirado daquele ambiente de toxicidade. O Josafá já não era vivo para ver tudo isto a acontecer. Provavelmente já tinha presenciado coisas más no seu filho, porque o seu filho não ficou mal do dia para a noite quando o pai morreu. Mas certamente, eu quando parava para pensar, chegava à conclusão de que o que eu fui fazer à minha família, o que eu fui fazer por amor à paz, para ter paz no meu reino, e tive de facto paz durante o meu reinado. Que preço tão elevado que eu paguei. Lições para terminar, lições sobre o Josafá. Cuidado com certas decisões que nós possamos tomar por amor à paz. Pensemos no que é que estamos a sacrificar. Cuidado com a excessiva convivência, unha com carne, com aqueles que não querem saber de Deus para nada, com aqueles que não temem a Deus. Proporcionemos aos nossos filhos, aos nossos jovens, o convívio com pessoas que temem, que honram a Deus, que querem saber do que a palavra de Deus tem para dizer. E claro, particularmente na questão do casamento, eu sei que o Senhor é gracioso e tem, em muitos casos, tem sido gracioso e tem, apesar de tudo, trazido bênção. Mas sejamos sábios também nesta decisão, porque um jugo desigual pode ser uma ruína. Ruína no sentido de nos tornar infrutíferos para a obra de Deus. E
Algo muito, muito importante. O passar o testemunho à geração seguinte. Josafá não foi capaz de o fazer. Infelizmente, ele viu a sua descendência, ainda não viu a sua descendência a revoltar-se contra Deus. Isto é a maior dor de alma. Isto é algo que eu não desejo para mim, não desejo para nenhum de vocês. Eu termino com esta analogia que eu tenho para nós pensarmos. Vocês já viram certamente nas corridas de estafetas quando têm de passar o testemunho de um corredor para o outro. E raras vezes acontece de alguém largar. Não é? Já aconteceu e é uma dor de alma olhar para aquilo, não é? 4 anos, normalmente nos Jogos Olímpicos, 4 anos a treinar para aquilo e chega o momento da verdade e deixa-se cair o testemunho e não há hipótese de ir apanhar. As regras não permitem. Mas penso eu, pode já ter acontecido, mas será muito raro, as vezes em que cai ao chão, ser alguém que vai a correr e larga. Normalmente onde é que acontece o grande problema? Acontece quando? No passar do testemunho. E é um peso enorme para os pais. O certificarmos, passarmos o testemunho, e normalmente não estão a olhar, não é assim, tem de correr e é difícil, uma pessoa tem de ir assim, não é? E a outra a esticar, é difícil, tem a sua técnica e a sua dificuldade. O certificar-nos de que os nossos filhos querem apanhar o testemunho, agarram o testemunho em segurança e o levam para a geração seguinte. Isto tem de ser o maior investimento nas nossas vidas. O maior investimento na vida de Josafá foi ter paz. Não investiu no bem-estar espiritual da sua família. E se o certificarmos, o fazermos tudo o que podemos para passar o testemunho à geração seguinte, não for o nosso maior investimento, vamos ter grandes dissabores. Não sou dono do futuro, não sei o que irá acontecer, sei o que desejo para os meus filhos. Aqueles... eu costumo dizer que eu gostaria que os meus filhos ligassem a futebol menos de metade do que eu. E estão no bom caminho, mas gostaria que eles valorizassem a palavra de Deus pelo menos o dobro do que eu valorizo. Era o que eu gostaria mesmo. Seria a maior felicidade da minha vida. E tento fazer o que posso. Poderem não fazer... Não faço o melhor, faço o melhor que posso para que eles possam não ter este dissabor de Josafá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê esta graça de vermos os nossos filhos, os nossos netos, as gerações, os jovens das nossas igrejas, tementes a Deus e a tomar boas decisões. Que o Senhor nos abençoe.